O tema de hoje é a economia brasileira e suas perspectivas para o futuro. Nosso convidado é o economista-chefe para a América Latina da BBVA Research, Juan Ruiz. O Banco Central brasileiro aumentou a taxa de juros em 1% na quinta-feira, em um esforço para controlar a inflação. Qual será o efeito dessa ação no curto prazo? Será que esse será o último aumento do ano? Respondendo à sua primeira pergunta, o efeito dessa ação no curto prazo é mais um entrave para o crescimento econômico. Mas isso é totalmente justificado, porque a inflação tem subido muito, bem acima da meta do banco. No curto prazo, essa medida vai continuar freando a inflação. É claro que o crescimento econômico será prejudicado. Mas um dos problemas da política econômica do Brasil é a credibilidade. O país precisa recuperar a credibilidade na política monetária. Nós achamos que isso será positivo no longo prazo, pois vai trazer de volta a credibilidade para as macropolíticas. Respondendo à sua segunda pergunta, nós achamos que esse será o último aumento do ano. Nós já tínhamos previsto que este seria o último aumento, embora alguns participantes do mercado esperassem outros. Nós esperamos cortes na taxa no segundo trimestre de 2016, quando a inflação diminuir, mas acreditamos que esse será o último aumento para 2015 e até mesmo para o início de 2016. A agência de classificação SP está considerando rebaixar a classificação de crédito do Brasil em 1 ponto para o nível junk. Será que esse rebaixamento vai obrigar os políticos a repensarem as reformas econômicas para estimular o crescimento? Existem diferenças entre as reformas estruturais e a ação do governo para recuperar a credibilidade para as macropolíticas. As políticas fiscal e monetária. Nós não estamos esperando qualquer empurrão por reformas estruturais. O governo vai tentar resolver o que é urgente no momento, que é a recuperação da credibilidade para as políticas fiscal e monetária. Obviamente, o rebaixamento vai estimular os políticos a seguirem essa direção. Mas, como sabemos, no Brasil, o cenário é um pouco mais complicado do que isso, porque o cenário político não está totalmente alinhado para essa mudança. The political landscape is not fully aligned for that change. I mean, the executive, O Ministério das Finanças e o Banco Central estão pressionando por essas reformas das macropolíticas, mas o Congresso se opõe ou não está totalmente alinhado para essas reformas. Nós esperamos que o risco de um rebaixamento pressione o Congresso a aprovar as medidas, especialmente do lado fiscal, dando mais incentivo ao órgão para se alinhar ao executivo. Mas isso não é totalmente certo. Como estava o desempenho do real brasileiro antes da decisão da taxa de juros? Qual é a sua previsão para o par dólar-real para os próximos 6 meses? O real tinha se desvalorizado antes da decisão da taxa de juros, mas eu não acho que ela tenha desempenhado um papel importante na depreciação da moeda nas últimas semanas. Nós tivemos outros fatores, como a queda nos preços das commodities, a volatilidade na China e a incerteza sobre as perspectivas de crescimento chinês. Além disso, a mudança nas metas fiscais também foi um fator importante para a desvalorização do real.
E, obviamente, todo o barulho político que temos atualmente no Brasil. Esses 4 elementos foram muito mais importantes em termos de desvalorização do real nas últimas semanas do que a decisão da taxa de juros. No futuro, nós poderíamos ver uma disparada do real. Nós prevemos um pouco de estabilidade ou até mesmo uma ligeira valorização da moeda brasileira até o final deste ano. No momento, o real está a cerca de 3,33. Para o final do ano, nossa expectativa é de cerca de 3,34, 3,35. Mas em 2016, retomaremos a desvalorização e a nossa previsão para o final do próximo ano é de cerca de 3,50. Eu acho que no próximo ano teremos 2 fatores contribuindo para a depreciação do real. Um deles é, obviamente, a falta de sincronia em relação ao Fed, que vai elevar as taxas de juros em 2016. Enquanto no Brasil, provavelmente teremos um corte da taxa no segundo trimestre. Além disso, como eu mencionei antes, há algumas reformas estruturais pendentes no Brasil. E uma delas é tentar aumentar a competitividade dos setores industriais e de exportação do país, o que poderia influenciar a taxa de câmbio no próximo ano. Juan, muito obrigada pela participação, obrigada pela audiência e continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais notícias e análises. Até mais!